Quero pedir que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas a você que está conosco, adorando o nosso Deus, especialmente a Sandra Regina de Ribeirão Preto. Cadê a Sandra Regina? Cadê a Sandra Regina? Ah, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Muito bom. Começamos hoje no 6º livro da Bíblia. Temos feito essa caminhada já há uns 2 meses e vamos indo assim, falando sobre cada livro, evidentemente de maneira muito superficial, porque tem muita coisa. Cada livro da Bíblia, cada porçãozinha dessas da Bíblia, daria para nós estudarmos um trimestre inteiro e assim mesmo, com limitações, porque a revelação do nosso Deus, ela é abundante, O Senhor tem muito a entregar para nós, através das Escrituras Sagradas. O título dessa mensagem é O Início de uma Nação, Promessa Cumprida. Início de uma nação, promessa cumprida. Eu quero ler esse texto primeiro, que está ali em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, depois do capítulo 5, uma porçãozinha de 3 versículos muito significativos, para que a gente comece a pensar um pouquinho em Josué, só para começar a pensar em Josué, tá bom? Aliás, a palavra Josué é Yoshua. Interessante. E a palavra Yoshua, no hebraico, significa Deus salva. Olha que interessante. Tudo isso é muito significativo para o próprio conteúdo do livro de Josué. E a tradução de Yoshua, no Novo Testamento, lá no grego, é Jesus. Nossa, olha só que coisa interessante. Vamos lá, vamos ler esse texto, capítulo 1 de Josué, 6º livro da Bíblia, do versículo 1 ao versículo 9, depois capítulo 5, versículo 13 a 15. O texto diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Deus falando para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. Na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei,
Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Depois, capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 15, Josué tem uma visão muito interessante, que lastreia todo esse empreendimento magnífico do povo de Israel, entrando para dominar a terra que Deus havia prometido a eles. Então assim, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Olha só como ele coloca a resposta: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Uau! Imagine essa visão de Josué: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Não se esqueça que essa foi a conversa que Deus teve com Moisés, quando se aproximou dele e falou para Moisés: vai lá para o Egito para retirar o povo de lá. Ou seja, era a mesma pessoa, era a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça em fazer com que este texto e esta porção das Escrituras Sagradas, abarcando todo o livro de Josué, possa entrar no nosso coração de maneira muito especial a partir de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma etapa na história de Israel, do povo de Israel, está acontecendo. Não nos esqueçamos, a primeira etapa foi quando Deus chamou Abraão. Não era Abraão ainda, pai de uma grande multidão, de muitas nações, era Abrão. Chama Abraão e fala para ele: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, farei de você uma grande nação, ali no capítulo 12 de Gênesis, e ali se estabelece o início da família patriarcal. Então Abrão tem o seu filho Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos vão para o Egito, e aí nós terminamos o livro de Gênesis, com toda a história que o livro de Gênesis tem ali dentro dele. Vão lá para o Egito, constituem-se um povo enorme, mais de 4 milhões de pessoas, e 430 anos depois que eles entraram, ou seja, por volta de 1300 e pouco antes de Cristo, Deus volta, faz uma aliança com seu povo. Já estamos falando do livro de Êxodo. Faz uma aliança com seu povo, porque iria libertar esse seu povo. Então ele faz uma aliança, liberta o povo de lá, estabelece o culto, estabelece o sacerdócio, estabelece o templo. E aí nós terminamos o livro de Êxodo com esse povo saído do Egito, liberto, conquistado, e com as bases de culto, ou seja, com um templo estabelecido e com o sacerdote
que através do sacerdote é que o povo iria se relacionar com Deus. O sacerdócio era o intermediário, levava para o lugar santo dos santos, que era o templo que tinha estabelecido ali no livro de Êxodo. Entra no livro de Levítico estabelecendo as regras de relacionamento. Olha só que lógica, perceberam essa lógica toda? O livro de Levítico é um livro onde estabelece-se o como se relacionar com Deus, e Deus estabelece ali toda uma regra, a partir de sacrifícios, onde o sangue vertido pelos sacrifícios iria perdoar pecados. Tudo isto numa relação de revelação progressiva. Progressivamente Deus estava apontando para a revelação máxima, que era Jesus. E aí nós terminamos o livro de Levíticos, porque o livro de Levíticos é exatamente isso, Deus estabelecendo as regras de relacionamento. E aí o povo vai se dirigindo, enquanto isso o povo está se dirigindo para a terra prometida. O livro de Números mostra exatamente essas experiências que o povo tem com Deus, experiência de infidelidade, que aliás essa experiência de infidelidade é que fez com que Deus dissesse ao povo assim: olha, vocês que se mostraram infiéis e não creram em mim, vocês não vão entrar na terra prometida, mas os seus filhos entrarão na terra prometida. Ficaram no deserto durante 40 anos, enquanto essa geração toda que saiu do Egito morresse no deserto. E quem entra na terra prometida, e quem está às portas da terra prometida, são os filhos destes que saíram do Egito. E aí Moisés morre, Josué assume, e o livro de Josué começa a acontecer. O livro de Josué começa a acontecer quando o povo de Israel nasce como uma nação. O que é uma nação? Uma nação é constituída de um povo. Uma nação é constituída de regras, de leis. E uma nação é constituída de um território. São as três características que fazem com que um povo, uma nação se constitua. Então uma nação é constituída de um povo, de um território e de regras, de leis. E no caso, essas leis que foram estabelecidas a partir do livro de Êxodo, a partir do livro de Levítico, seriam leis onde Deus estaria governando. Ou seja, o que Deus quer deste povo? O que Deus quer deste povo é que o que o governa seja um governo de Deus, ou seja, um governo teocrático. E é isso que ele vem mostrando. E Josué, como nós vimos no texto, ele é guindado à liderança aí deste povo, sendo que foi o que nós pudemos ver nos primeiros versículos. Deus falando para Josué assim: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, quando nós dissemos, quanto ao título da mensagem, inicia-se uma nação, é porque naquele momento em que o povo entra na terra prometida, em que o povo conquista a terra prometida, e que é mostrada em todo o livro de Josué, caracteriza-se, nasce uma nação, com um povo, com regras, leis, e com território. Agora sim eles tinham território, porque até então não. É interessante, muito interessante isto. A primeira parte do livro, só para dar uma visão geral, aqui nós pudemos ver aonde nós começamos, aonde nós estamos. O livro de Josué é o início de uma nova etapa, que nós chamamos na Bíblia, no Antigo Testamento, de livros históricos.
Os livros históricos, chamados livros históricos, porque o Antigo Testamento ele é constituído do Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros históricos, 12 livros, os livros poéticos, 5 livros, os livros proféticos, 12 mais 5, 17 livros. O total disso dá quanto? Os matemáticos de plantão? É fácil. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, não precisa nem saber matemática, é só a gente decorar que o Antigo Testamento tem 39 livros, ok? Então, os livros do Pentateuco, que são 5, que nós já vimos. Os livros históricos, que são 12 livros, constituídos pelo livro de Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são chamados os livros históricos e abarcam um tempo de 1300 a.C. até 500 a.C. Então, nós vemos aí cerca de 800 anos, 900 anos, onde o povo de Israel ganha uma musculatura espiritual. O relacionamento com Deus, composto de coisas boas e coisas ruins, composto de fidelidades e infidelidades, composto de bênçãos de Deus e maldições de Deus, composto de bênçãos e de punições. Ou seja, o relacionamento com Deus é composto de todas essas características, e nós vemos nesses cerca de 800 anos, aí é quando o povo começa a ganhar, a partir de Josué, sendo uma nação. Tem o livro de Juízes, logo depois de Josué, onde o que marca a mudança de Josué para o livro de Juízes é a morte de Josué, e o povo começa a esquecer de Deus. Enfim, as características do livro de Juízes nós vamos ver depois. O último juiz foi Samuel, em que o povo pede um rei, e aí começa a entrar Saul na história, começa a entrar Davi na história, começa a entrar, antes de Davi, Saul, Davi, Salomão. Aí morre Salomão e tem os vários reis, a divisão dos reinos, enfim, é a história de Israel como um todo. Então, nós temos aí uma visão geral. Eu quis agora dar essa visão geral do Antigo Testamento e mostrar aonde nós estamos agora. Nós estamos no livro de Josué, com esse povo se constituindo uma nação, como um povo com um território e com regras e leis. O livro de Josué tem um tema. Olha só, o tema, eu vou ler para os irmãos, tá bom? Para que a gente possa perceber isso. O poder irresistível do povo de Deus em vencer o mundo e entrar na terra prometida, na condição de manter confiança total na força que Deus dá. Primeiro elemento, é o poder irresistível, ou seja, o povo de Deus, ele tem um poder irresistível. Agora, sabe por que esse poder irresistível se constitui na sua irresistibilidade? Pelo fato daquele texto que nós vemos do capítulo 5, lembra que nós lemos agora aí, uns irmãos acompanhando nas suas Bíblias, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Por quê? Porque junto do povo estava o príncipe do exército do Senhor, e quando o príncipe do exército do Senhor está junto do povo, o povo se torna irresistível nas suas conquistas. Gente, isso daí não servia só para Josué no seu tempo, isso serve para nós hoje. Agora, mas o tema continua. O tema continua.
Só revendo esse primeiro ponto, poder irresistível do povo de Deus em vencer o mundo e entrar na terra prometida na condição de manter confiança total na força que Deus dá. Não nos esqueçamos que Deus é quem nos dá forças, Ele é quem conduz a nossa vida, não é a sorte, Deus é quem está nos conduzindo. Agora, não permitindo, olhem só agora, isso é importante, não permitindo que nenhum pecado pudesse romper seu relacionamento com Deus, estabelecido através da aliança. Isso daí é importante. Deus diz: olha, vocês serão irresistíveis, confiem em mim e não pequem, confiem em mim e cuidado com o pecado, porque no momento em que vocês pecarem, e a gente vai ver daqui a pouco o que aconteceu, no momento em que vocês pecarem, a minha aliança com vocês é quebrada. Gente, que lições para nós! Livro de Josué, escrito há cerca de 1300 e poucos anos antes de Cristo. Que lições para nós, porque é a revelação de Deus para eles e a revelação de Deus para todo o povo que haveria de ser constituído a partir deles. Então esse é o tema principal. Tem vários teólogos que colocam outros temas, mas a partir disso, essa é a ideia, a ponto de a gente poder dizer que o livro de Josué se caracteriza com isso. Nós somos, como povo de Deus, irresistíveis, a partir do momento em que nós colocamos a confiança em Deus, e a partir do momento que nós vivemos uma vida de santidade. O livro de Josué, ele relata a invasão do povo de Deus na terra que já era constituído por um povo, aliás, vários povos, vários reis, que Josué, com seu exército, precisou vencer, precisaram lutar. Então, esse livro de Josué, ele relata essa invasão, cerca de 130 quilômetros de extensão, 50 quilômetros de largura, vários povos, e os espias, há cerca de 40 e poucos anos antes, lembra da história dos espias? Que Moisés mandou alguns espias, 12 espias, a espiar a terra. Verifiquem lá como é que verifica quem habita lá, verifica quais são as fragilidades, quais são as fortalezas. Os 12 espias vieram com um resultado. 10 deles diz: não dá para a gente conquistar essa terra, não dá, o povo lá é muito grande, nós somos como que insetos perto deles, eles são gigantes. É uma hipérbole isso, é um exagero isso. 2 deles, Josué e Caleb, dizem: não, mas o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, não tem como eles resistirem a nós. Nós entraremos e conquistaremos. Olhem só por que o povo ficou 40 anos. Porque o povo de Deus foi ali, naquela época, foram influenciados por esses 10 espias e começaram a hostilizar Moisés, hostilizar Caleb, hostilizar Josué, porque queriam levá-los à morte. Então Deus falou assim: então vocês vão ficar 40 anos aqui, vocês não vão entrar na terra prometida, só Josué e Caleb vai entrar, ponto final. Eles entram, 40 anos depois, eles entram, dominam, destroem todos os povos. Sabe por que ele destruiu todos os povos? Porque alguém pode dizer assim: nossa, que maldade, Deus mandava matar homens, mulheres, crianças, velhos, tudo que tinha lá. Aí o povo diz assim: uau, que Deus mau esse. Aliás, alguns dizem que existem 2 deuses, um do antigo e um do novo. O Deus do antigo é um Deus irado, é um Deus punitivo, e o Deus do novo é um Deus de graça.
Isso é uma teologia logo do início do Novo Testamento. Mas sabe por que Deus mandou destruir todo aquele povo? Porque era um povo idólatra, era um povo porco. Existem histórias de crianças serem queimadas em sacrifício a esses deuses. A história de perversão desses povos era algo que iam além da sensibilidade humana. Histórias reais. E Deus mandou destruir tudo aquilo. Por quê? Porque se Ele não destrói, o perigo era que todos esses costumes da terra de Canaã influenciassem o povo, que Deus exigia santidade. Então, o que se mostra aqui, que o nosso Deus é um Deus que odeia o pecado. É uma das características que mostra, um dos aspectos do caráter de Deus, que esse livro de Josué mostra. Aliás, Deus é tão santo e tão justo, que quando o povo pecou, Ele puniu o povo também. Isso mostra o quê? Que Deus não punia só os que não eram dele. Deus pune os que são dele, quando são contra o pecado, quando são pecadores, quando são infiéis, quando são adúlteros. E a gente vai ver daqui a pouco como esse Deus fez isso, ali num evento ali depois de Jericó. Enfim, alguns destaques teológicos importantes aí, é que Yahvé é poderoso. Isso a gente vê no livro de Josué. Yahvé, o Senhor, é poderoso. É poderoso por quê? É poderoso porque Ele parou o rio Jordão e fez com que o povo passasse a pés em seco, ali no rio Jordão. Imagine, a hora que os sacerdotes puseram o pé no rio com a arca, o rio parou, e se formou um lago antes daquele momento, e as águas escoaram, depois que o último homem e a última tribo, porque os sacerdotes e a arca foram primeiro, depois os 4 grupamentos de tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos e 3 tribos, passaram também. Quando a última tribo passou, a água escoou novamente. Então, a travessia do rio Jordão mostra que nós temos um Deus poderoso, poderosíssimo. Tudo isso nós vemos no livro de Josué, logo no começo. A queda das muralhas de Jericó. O que provocou a queda das muralhas de Jericó? Muralhas essas que dava para carros andarem em cima das muralhas, de tão largas que elas eram. Era uma cidade, do ponto de vista humano, intransponível. E a ordem de Deus era esta: vocês vão circundar 7 dias. Circundem uma vez, circundem outra vez, circundem outra vez, circunde, todas tocando trombeta. Imagine só o aspecto psicológico, porque os povos de Jericó já sabiam do histórico, do que tinha acontecido lá na saída do Egito. Eles sabiam. A gente vê isso logo no texto do relacionamento dos espias que entram em Jericó e falam com a prostituta Raabe. Gente, mas é magnífica essa história. Eu quero estimular vocês a ler o livro de Josué, porque contém muita história, contém muita teologia, contém muita ação de Deus, e que essa ação de Deus continua hoje disponível para nós. Travessia de Jericó, queda das muralhas, e um evento no capítulo 10 de Josué, quando Josué combate alguns reis defendendo os gibeonitas. Deus para o sol, ou seja, um dia que era para ser de 24 horas,
levou quase 48 horas. Ou seja, é o que o texto diz de o sol parou, mas a ideia é que ele retardou o poente do sol, para dar tempo para que na claridade o povo de Israel combatesse e destruísse todos esses reis. Gente, racionalmente isso é impossível, porque aconteceria na terra grandes desastres de grandes proporções, quando o planeta Terra para de girar, ou gira mais devagar. Mas existem comprovações técnicas de que o relógio da Terra, o relógio astronômico da Terra, faltam quase 24 horas. Independente da razão questionar e de existir alguns estudos técnicos que possam comprovar, Deus pode todas as coisas. Ele pode abrir o mar para o povo passar, Ele pode reter a queda do rio Jordão para o povo passar, Ele permitiu que as muralhas de Jericó fossem destruídas assim, num instante, e o povo pôde entrar em Jericó e destruir tudo ali. Então, o que se mostra nesse livro, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é fiel, porque Ele disse: vocês vão conquistar, eu estarei com você, porque o príncipe do Senhor estava no meio do povo. Só que Yahvé, o Senhor, é um Deus santo também. Yahvé é um Deus santo. Ele puniu os povos pelo tanto quanto eles eram perniciosos, mas puniu também Israel. Esse é um dos aspectos importantes que a gente vai citar, mas antes disso, eu quero relembrar você o texto que nós lemos, e assim mesmo nós não vamos desenvolver não, porque o texto do versículo 1 ao versículo 9 de Josué 1 é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo para nós, quando o Senhor, Ele mostra ali, olha, ninguém poderá resistir. Ele diz logo no começo: todo lugar em que puserem a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi. Então nós vemos aí um Deus que é fiel nas suas promessas. O território de vocês irá desde o deserto, para dar ali as dimensões, que é maior do que tem hoje, tá bom? O que Deus deu, através de Josué, vai até o rio Eufrates, avança pela Jordânia, que é a parte leste de Israel. Mas tudo bem, pelo menos é o que o texto diz. O texto de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. O poente do sol, para nós aqui, é no oeste, lá é no leste. O poente do sol, o nascente do sol é no mar, lá é o poente do sol, é no mar Mediterrâneo, ao contrário lá, posição da bússola, tá bom? Quer dizer, não é a posição da bússola, a bússola mas a posição do território é diferente da nossa. Nós aqui olhando para o norte, o mar está à nossa direita, lá olhando para o norte, o mar está à esquerda, ok? Mas tudo bem, isso é parte de história que o Gil domina bem aí. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Gente, é autoexplicativo, eu não vou continuar lendo não, tá bom? Autoexplicativo, seja forte, seja corajoso, não cesse de falar do livro dessa lei, enfim, são algumas recomendações que Deus dá a Josué no início dessa empreitada.
Muito bem, mas o que eu quero destacar aqui é algo que aconteceu no capítulo 7, estou abreviando, tá bom? Eu não estou falando ali dos espias de Raabe, eu não estou falando da passagem, já falei um pouco da passagem do Rio Jordão, não vou falar muito da circuncisão e da celebração da Páscoa, tá bom? Que marca o início desses empreendimentos, logo depois que eles entram em Jericó, detonam com Jericó. Pecado de Acã. O que aconteceu aqui? No capítulo 5, no capítulo 7, é relatado um pecado por parte de Israel. Agora há pouco eu disse que a terra de Canaã foi destruída, os habitantes de Canaã foram destruídos, porque o pecado era extremamente pesado diante de Deus, e Deus odeia o pecado, e Ele destrói tudo por conta disso. Só que Ele não fez isso também, Ele não fez isso só com o povo de Israel, ou com o povo de Canaã, Ele fez isso com o povo de Israel também, quando Acã, um dos caras de Israel, entra em Jericó, olha ali umas barras de ouro, olha ali uma capa babilônica muito legal, o que ele fala? Opa, eu vou pegar esse negócio. Um homem, Acã, de uma das famílias, de uma das tribos, pega essa capa, pega essas coisas de ouro, leva e enterra da sua tenda. Só que Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. Então o que aconteceu? Logo depois de Jericó, o povo falou assim: a próxima cidade é Ai, vai ser mole. Deus esteve conosco em Jericó e destruiu Jericó. Olha, não precisa nem ir todo mundo não, vão aí umas 3.000 pessoas só, os 3.000 soldados, porque a cidade é tranquila, vai ser um empreendimento muito tranquilo. Só que eles foram destruídos, eles precisaram fugir de Ai. Por quê? Porque o povo de Ai ofereceu uma resistência tal, que eles fugiram. Agora, por que eles não tiveram resistência maior? Porque o príncipe do exército do Senhor não estava com eles. Por que não estava com eles? E aí ele vem mostrando isso a partir do capítulo 7, no versículo 10, olha só, esse texto é muito interessante, que é digno de destaque aqui. Eu quero ler a partir do versículo 1, porque isso é digno de reflexão para nós. Capítulo 7 de Josué. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, porque Deus falou para eles: olha, vocês vão destruir tudo, vocês não vão pegar nada de lá, não tem despojo nenhum, nem de homens, nem de mulheres, nem de coisas, nada. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, os homens dali de Ai mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros até o portão da cidade, até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor até a tarde.
Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Olha só a palavra de Josué. Então o Senhor disse a Josué, gente, olha só, Deus disse para Josué: levante-se, por que você está assim prostrado com o seu rosto em terra? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem opuseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Gente, eu quero destacar algumas coisas aqui. Percebam bem. Versículo 10, então o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Opa, Israel pecou, mas não foi um homem que pecou? Não foi Acã que pecou? Por que Israel recebeu todas essas consequências? Porque tiveram consequências horríveis aí para Israel, quando um homem pecou. É interessante isto, diz, olha, Israel quebrou, ele não falou que Acã quebrou, ele não falou que Acã pecou, ele não falou que Acã quebrou a aliança, ele não falou que Acã tomou das coisas condenadas, que Acã furtou, que Acã mentiu, que Acã escondeu. Não, ele falou que Israel mentiu, Israel pecou. Gente, por que nós precisamos de santidade? Porque a santidade individual implica no andar mais difícil ou mais fácil do povo. Se entre nós existir alguém pecando, em pecado, a igreja toda recebe as consequências disso. É fácil a gente perceber, a igreja é chamada de corpo, não é? Nós somos o corpo de Cristo, e um corpo é composto por membros. Se eu tenho uma infecção no meu dedo, não precisa ser o dedão não, pode ser o dedinho, nós ficamos neutralizados, e aí, o meu braço vai ter que sofrer as consequências disso, porque ele vai ter que receber uma injeção de sei lá o que, ou o meu estômago vai ficar prejudicado, porque ele vai ter que tomar um antibiótico ou um anti-inflamatório. Você percebe que quando existe um membro do corpo doente, todo o corpo padece. Gente, esse princípio é colocado aqui como base do que nós podemos fazer e do que nós conquistamos ou não conquistamos como igreja. Eu estou aplicando já. Então, a santidade, ela é imprescindível, para que o corpo todo não sofra as consequências de um, de dois, de N pecados na igreja. Se um só pecou e todo o povo já perdeu uma batalha, que seria tranquilo a vitória. Mas aí, gente, isso daí é importante, a gente aprende isso daqui, olhando para o livro de Josué. Olha só, levante-se, versículo 13,
Mas eu quero destacar aqui o final do versículo 12, que diz: não continuarei com vocês, se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Ou seja, se vocês não arrumarem a situação de pecado no meio de vocês, eu não fico com vocês. Vocês vão sozinhos nos seus empreendimentos. Levante-se, essa foi a instrução do Senhor a Josué. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e as tribos que o Senhor designar por sorteio. Olha só, o Senhor ia fazer isso. E as tribos que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem, e aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabde. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabde, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E aí Acã confessou tudo o que ele tinha feito. Versículo 24. Eles acharam, foram lá na casa dele, acharam tudo aquilo, enfim. A partir do versículo 24, então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos, as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? Gente, o que um pecado na comunidade faz para todo o povo. O Senhor hoje trará calamidade sobre você. Deus é justo, é a justiça de Deus. Deus ama, Deus é fiel, mas Ele é justo, Ele odeia o pecado. Se Ele odeia o pecado em relação ao seu povo, quanto Ele não odiaria o pecado em relação àquele que não são o seu povo? É a justificativa para todo o povo de Canaã ter sido destruído. E Deus não é um Deus injusto, que passa a mão na cabeça dos seus. Não, Ele pune os seus quando os seus pecam. Todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até hoje, até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Gente, esse é o texto mais expressivo, vamos dizer assim, teologicamente, que a gente precisa absorver no dia de hoje. Ok, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, maravilhoso, que o nosso Deus é fiel, que maravilha, mas o nosso Deus é justo. Cuidado, cuidado. Por isso a santificação é algo a que precisamos nos fixar as nossas atenções e sermos disciplinados nisso. Eu não posso pecar, mas como todos nós pecamos, aí a gente vai lá para o Novo Testamento,
para João, quando diz aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ok, eu pequei, Senhor, obrigado, porque o Senhor está tocando no meu coração o pecado. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Olha só o que o pecado, o que o sangue de Jesus faz. O que o sangue de Jesus faz. Mas aí, alguém pode dizer, tá bom, então eu peco e peço perdão. Peço perdão. Gente, nosso Deus não é bobo. Perdão, Senhor, uma palavra tão estranha em relação ao Senhor. Nosso Deus, Ele sabe das nossas intenções. Deus sabe das nossas intenções, Ele sabe da nossa tristeza pelo nosso pecado, e sabe o quanto o nosso perdão foi pedido com sinceridade, através disso. Como que Ele sabe que o nosso perdão foi aceito? Quando o nosso perdão é pedido com sinceridade. Como a gente sabe que o nosso perdão é pedido com sinceridade? Pela dor que ele provoca pela dor que o pecado provoca no nosso coração. Mas a santificação é uma etapa da vida cristã a que nós precisamos nos apegar tremendamente, e que tanta gente leva na manha essa questão. Sou pecador mesmo. Deus me entende. Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não permitamos que os nossos pecados tragam problemas para nós, tragam situações de angústia para nós e para a igreja. Meu irmão, minha irmã, quando você peca, quando você vive em pecado, melhor assim, quando você vive em pecado, a tua igreja sofre as consequências disso. Essa é a confirmação teológica e bíblica disto. Outras coisas a gente pode ver no livro de Josué, mas o que de maior destaque é essa questão e aquelas instruções iniciais de Deus a Josué, quando ele começou a entrar na terra prometida. Quando Samuel morre, ali no capítulo 24, e isso daí é algo que é importante nós terminarmos com isso, quando nós olhamos o último capítulo, que Josué tem 24 capítulos. Aí no versículo 14, todo o capítulo 24 aí é uma despedida de Moisés, não é? Com instruções para que o povo continuasse fiel. Ele diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Essa palavra servir ao Senhor pode ser a mesma tradução para adorar ao Senhor, a ponto de quando a gente fala eu quero adorar ao Senhor, nós estamos dizendo eu quero servir ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor sem dúvida nenhuma, mas adorar ao Senhor significa servi-lo. Nós não adoraremos ao Senhor se nós não o servirmos. Então essas duas palavras, tanto é que algumas versões ao invés de servir é adorar, pode ver aí. E aí ele continua dizendo: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam, principalmente e sirvam o Senhor, ou adorem o Senhor. Mas se vocês não quiserem adorar o Senhor, ou servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates,
ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E o tanto quanto nós queremos isso para nós, nós devemos viver em santidade. A santidade é imprescindível para demonstrar amor. O amor a Deus, nós falamos um pouquinho ontem, o amor a Deus é mostrado através do serviço. O amor a Deus é mostrado através da adoração, é através do quanto nós servimos e adoramos o nosso Deus, em santidade. Tantas outras coisas o livro de Juízes nos mostra. A partir do capítulo 12 até o capítulo 22, nós vemos aí narrativas que chegam a serem tediosas, no sentido da divisão das tribos. Que partes de Israel vão para cada tribo? Mas, nos primeiros 10 capítulos, nós podemos tirar, nos outros também, mas mais nos primeiros 10, e depois o capítulo 22, 23 e 24, é que nós vemos os detalhes mais aplicativos de maneira mais fácil e de maneira mais tranquila. Que esse tempo seja um tempo importante para nós olharmos o livro de Josué, não só como um composto histórico, mas como a revelação de Deus para a nossa vida. Uma revelação que é não só para aquele povo, mas é também para nós, com efeitos práticos, cujas consequências serão como você quiser. Escolha, bênção ou maldição. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos olhar o livro de Josué, Yeshua, Deus salva, como é o título hebraico, de maneira tão revelatória e prática para os nossos dias. Obrigado a Deus pelas Escrituras Sagradas. Obrigado por tanto quanto as Escrituras Sagradas são magnificamente aplicadas a nós nos tempos de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a estreitar a nossa aliança com o Senhor e com a palavra do seu poder. Que nós não nos esqueçamos da tua palavra, nunca, e que a coloquemos em prática no nosso dia a dia. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.